A palavra do Senhor para nós é uma conscientização de uma verdade e uma direção de uma vontade divina. Nós começamos aqui no nosso acampamento colocando vocês numa jornada e dissemos para vocês que essa jornada vai ser uma jornada muito interessante. Não disse fácil, mas eu disse que ela será uma jornada gloriosa. Às vezes, para que a glória se instale, é necessário que se arranque coisas que já estão muito enraizadas em você. Coisas que você aprendeu, virou seu hábito, e agora Deus vai tirar. Ele é comparado, a palavra dele é comparada com uma espada de 2 gumes. E ela corta até a divisão da alma e do espírito. Logicamente, a palavra de Deus não vai cortar a tua alma do Espírito Santo. Então, ela vai cortar esses espíritos que tentam nos destruir, nos amarrar, nos impedir de chegar no lugar onde Deus quer. E é ali que Deus vai operar, Deus vai arrancar. E ontem eu falei uma palavra para os fortes. E eu quero repetir agora para todos vocês, porque isso precisa estar muito forte no nosso coração. A igreja precisa estar se mobilizando. Ninguém pode ficar parado. Nós precisamos nos mobilizar. Aliás, a mobilização e a atividade, eu não estou falando ativismo, tá? Estou falando atividade no Espírito Santo, é resultado de sua entrada no reino. Ninguém fica inativo. Quando a glória de Deus e a natureza de Deus for tomando essa natureza carnal que nós temos, você vai se apresentar para o serviço a Deus. Irmã Marlene, sabe o que vai acontecer? Aquilo que a senhora mais gosta, orar pelas pessoas e dançar. Ela dança como ninguém. Sabe o que significa isso? Cada pessoa que nós orarmos vai dar fruto. Vai dar fruto. Por isso que eu digo para vocês, nós precisamos nos mover conforme o Espírito Santo está nos impulsionando. Nós temos que ir dentro do governo que Ele aponta. Você e eu fomos chamados para a glória de Deus. E a frase que eu disse para aqueles homens, e vou repetir para vocês, e falei em todas as nossas igrejas, e quero dizer para vocês que nós começamos essa viagem, chegando em Fortaleza, já à noite, nós estávamos em Horizonte. De Horizonte nós fomos para João Pessoa. Chegamos em João Pessoa, às 6h30, 7h30 eu estava pregando na igreja. No outro dia eu estava atendendo pessoas. No sábado, tivemos a nossa reunião com toda a liderança da igreja de Natal. À tarde, à noite, tivemos um culto e foi maravilhoso. Deus está fazendo uma obra linda ali em Natal. A igreja está crescendo. Pessoas estão vindo para a igreja. Saímos no domingo de manhã, chegamos em Mossoró, pregamos ali. No dia seguinte, estivemos com a nossa pastora Elita, orando por ela. Fomos para Fortaleza. Na terça seguinte,
estávamos em Horizonte, saímos dali, fomos para Sobral, fomos para Jijoca, voltamos para Fortaleza, tivemos reuniões com os pastores, tivemos reuniões com a liderança de toda a igreja, fomos na igreja Ibaçu, fomos também em 6 Carnaúbas, e toda a igreja está alinhada com essa visão, todos vibrando com essa visão, e todos nós vamos entrar nessa visão. Eu daria um glória a Deus. E essa frase foi uma frase que Deus colocou no meu espírito para colocar no espírito da igreja. Se Deus não está fazendo sua obra através de você, é porque Ele está fazendo em você. Mas Deus não está parado. Deus tem pressa. A chuva serôdia está vindo. E o avivamento está aí. A chuva serôdia é uma chuva que vem fora do tempo. E quando ela vem para dar o amadurecimento do fruto. Porque se essa chuva não vier, toda a colheita se perde. Foi por causa disso que Jesus, falando com os seus discípulos, disse aos seus discípulos: olhem e vejam, a seara está branca, mas poucos são os ceifeiros. Ore ao Senhor da seara para que levante mais cearenses para essa obra. Não, mais obreiros para a seara. O que Jesus viu? Ele não estava falando de olhar para um campo comum. Ele estava mostrando a urgência que é isto. Porque quem é do campo sabe o que significa isto. Eu estava com um pastor lá em Singapura e o pai dele era fazendeiro. E um dia ele disse: eu era pequeno, eu olhei pela janela e vi meu pai apavorado, correndo. E quando eu olhei por aquela janela da nossa casa, eu vi que todo o nosso trigo estava branquinho. E meu pai desesperado, dizendo: vão na cidade, pegue quantos vocês puderem, não quero nem saber quanto custa. E eu saí correndo, fui lá do lado do meu pai e perguntei: pai, o que está acontecendo? Ele disse: filho, você está vendo esse negócio branco aí? Ele disse: estou. Se nós não tivermos isso aqui colhido hoje, nós perdemos tudo. Sabe o que significa isto? Que o tempo do Senhor está chegando. E a seara está como branca. E se nós não colhermos agora, tudo que ficar se perde. Então, igreja, nós precisamos nos levantar, nós precisamos crer, porque aqueles que amam a volta de Jesus Cristo se santificam, mas aqueles que não estão olhando para isso, pode ter certeza, os rudimentos do mundo estão chamando fortemente as suas vidas. E nós não podemos ficar ligados a este mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos do alto. E a palavra do Senhor para nós é essa: que nossa perfeição é um chamado divino e não uma impossibilidade. E uma das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração é para mostrar a vocês que perfeição não é o que você e eu pensamos. Eu já falei isso tantas vezes, mas a gente às vezes ouve, aí chega no momento e diz assim: caiu a ficha. Porque nós entendemos perfeição segundo os nossos sentimentos, segundo nossas feridas. Nós entendemos perfeição como ausência de erro.
de falha. E para ser perfeito não pode ter uma, porque se tiver uma, já não é perfeito. Esta é a nossa visão de perfeição, mas não é a visão bíblica. Porque a palavra usada na palavra de Deus para a perfeição é a palavra teleios, que significa estar completo. E ser completo é uma coisa, e ser livre de qualquer possibilidade de erro é outra. Mas qual é a diferença? A diferença é esta, que enquanto você não está completo da glória e daquela obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, sua carne prevalece e seus defeitos vão aparecer, mas não aparece para a tua condenação, mas aparecem para sua conversão. Ou seja, convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que vocês possam experimentar tempos de refrigério, pois Igreja de Jesus Cristo está escrito: não há mais, pois, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança de mente. Por quê? Porque se nós não fizermos esta mudança de mente, eu e você passaremos a julgar uns aos outros, ao invés de alimentarmos uns aos outros, ao invés de suportarmos uns aos outros. E qual é essa mudança? É começarmos a ver o que Deus deseja para nós, ao invés de nós estarmos querendo que as pessoas sejam para Deus fazer. A obra é de cima para baixo. Nós somos uma nação de sacerdotes. O que o sacerdócio faz? O sacerdócio cuida daquilo que é santo. O sacerdócio existe para tirar de dentro de si aquilo que é impuro. Nós somos uma nação de sacerdotes. E o nosso sumo sacerdote está dizendo que ele vai restaurar isso aqui. E sabe como ele vai restaurar? Ao sacerdote é dado o mandato de Deus de que ele ora primeiro por si e depois pelo pecado dos outros. Nós somos uma nação de profetas. E o profeta, ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos ter que entender isto. Há poder nas nossas palavras. Nunca me esqueço quando nós estávamos ainda lá no tabernáculo. Era uma quinta-feira, o culto era de quinta-feira à noite, não sei se alguns lembram. E naquela noite nós falávamos sobre o poder da palavra. E eu disse muitas vezes, movidos pelos sentimentos que afloram na nossa carne, nós dizemos coisas que sabemos que não é para dizer. Quem é que não sabe que não deve dizer uma palavra dura para o filho? Mas diz. E eu fui falando sobre isso, e muitas vezes nós estamos longe de crer na realidade daquilo que nós mesmos professamos crer. Estamos destruindo uns aos outros. É por isso que Paulo diz assim: cuidado para que vocês não se devorem uns aos outros e vocês se destruam mutuamente. E uma mulher estava ali, naquela noite, não era crente, não era da igreja. Às vezes a gente vê que a fé opera, às vezes a fé opera com muito mais poder em alguém assim do que daquele que está dentro da igreja. Eu não sei explicar isso. Eu só sei que eu estava no final do culto, essa mulher me sai lá do fundo da igreja.
Era no tabernáculo, era comprido. E ela vem, ela diz: tem outro pastor aqui? Eu disse: tem. Ela disse: então passa o microfone e vem comigo. Eu disse: mas para onde? Ela disse: o senhor vai ajeitar meu marido. Eu disse: como? Você vai ajeitar meu marido, vai ajeitar minha casa. Eu disse: mas... Ela disse: pastor, vem para minha casa agora. Eu passei o microfone, não me lembro agora para quem eu passei o microfone. Peguei minha esposa e nós fomos para a casa dessa mulher. E no caminho ela explicou. Ela disse: sabe, pastor, eu não entendia nada disso que você disse. Mas a semana retrasada, eu olhei para o meu marido e falei assim: eu espero que... Sabe o que eu queria? Que você olhasse para uma mulher bem bonita, feia, que não interessa, e que você fosse com ela. Sabe mais uma coisa? Você é tão arrogante que eu queria que você perdesse seu emprego, não tivesse dinheiro nem para pagar a conta da luz mais. Era ódio do marido. E ela disse: hoje eu estou aqui, pastor. Meu marido se engraçou com uma mulher. Meu marido perdeu o emprego e não temos dinheiro para pagar a luz. E o senhor vai consertar a gente. Eu digo: minha irmã, a senhora me deu uma outra função, mas vamos lá em nome de Jesus. E aí eu cheguei lá e disse: agora, o homem ficou olhando: quem é você? Eu disse: eu sou o consertador. Eu vim aqui para orar por vocês. Aí ele disse: mas o que está acontecendo? Eu disse: sua esposa entendeu certas coisas. E eu vim orar por vocês. E meus irmãos em Cristo, eu conduzi aquela mulher a desfazer as palavras que ela tinha lançado sobre o marido. Só isso. E ela disse: aquilo que eu disse, que eu queria que você fosse buscar outra mulher, não era verdade, era meu ódio. Eu peço perdão para você. Você é meu marido, eu te amo. E foi fazendo. Quando eu disse para você que não queria que você tivesse dinheiro para pagar a conta de luz, eu estava errado, eu estava enganada. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que você... E eu falava e ela repetia. E quando terminou, aquele homem abraçou aquela mulher, chorando. Ele disse para ela: minha querida, eu te amo tanto, você não faz ideia. Nunca eu quereria outra mulher na minha vida. E eles choravam. Terminou ali, os dois se convertem. E aí um olha para o outro e diz assim: pastor, nós vamos para a sua igreja. Eu digo: glória. Que é gostoso. Claro. Você quer a pessoa na sua igreja. Não que eu não acho que as outras igrejas... Mas eu queria ter eles ali comigo. E aí então ele diz assim: domingo, que horas que é o culto? Às 10 horas da manhã a gente começa o culto. Estaremos lá. Eu disse: glória a Deus. Isso foi na quinta-feira. No sábado ele escreve uma notinha para mim. Diz assim: pastor, nós gostaríamos muito de ser membro da sua igreja. Mas na sexta-feira eu recebi uma promoção. E eu estou indo para São Paulo agora como gerente de um banco. Deus não espera. Deus faz. Nós aqui não cremos. Se Deus disse que Ele nos daria uma estatura perfeita, essa estatura passa pela sua boca, passa pela minha boca. Como? Profetizando. Eu não vou dizer para outra pessoa o que ela faz, o que ela é. Eu vou dizer para ela o que Jesus fez por ela e profetizar esta obra na vida dela, para ver Satanás cair por terra e soltá-la, para que ela venha para a glória de Deus. Porque se eu não aprender isso, eu vou julgar a pessoa. E quando eu julgo a pessoa, não somente eu amarro essa pessoa, como também eu digo para o inferno: eu estou aberto e vocês têm legalidade para fazer tudo para mim mesmo, na dimensão que eu estou dando para essa pessoa. Sabia disso? É por isso que pessoas que não entendem isso e lançam palavras duras sobre os outros, vão mais tarde colher coisas iguais e às vezes piores.
e não ligam as coisas. Nós não somos chamados por Deus para amaldiçoar, nós somos chamados por Deus para abençoar. E essa igreja precisa entender de uma vez por todas que se você deseja ver a glória de Deus operando nesse lugar, nós temos que trazer a cultura do céu para dentro desse lugar. No céu não há briga, no céu não há inveja, no céu não há julgamento, no céu não há nada disso. É por isso que o reino é perfeito lá. Agora você e eu vamos aprender uma coisa: venha o teu reino, Senhor, e seja aqui como é no céu. E vocês vão ver a glória de Deus nos mudar. Queridos, nós precisamos ser praticantes da palavra e não simples ouvidores da palavra. Deus te fez uma nação de reis para que você reine com Cristo. E nós vamos entender o que é isso.